Olá, oitavo ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que vocês estejam todos na santa paz. Estamos de volta com as nossas atividades escolares. Espero que vocês estejam descansados, da semana de avaliação. Então, a nossa aula de hoje de religião é dando continuidade a uma aula que a gente teve mesmo antes das avaliações. Eu falei para vocês que após a gente continuaria e finalizaria esse conteúdo. Esse conteúdo tem por título Instruções para Viver Melhor. Então, é baseado nesse texto que nós vamos ver hoje, algumas instruções realmente que nós precisamos, na verdade, para viver melhor. Nós sabemos, o texto falou em algumas partes, que o ser humano realmente ele é como um móvel. O que a gente faz assim que compramos um móvel na loja? Ao chegar em casa, nós vamos pegar todas as instruções para saber como usar, como manter esse móvel, certo? Diferente das instruções que acompanham o móvel pelo fabricante, mas com um significado parecido, relativo, nós temos os 10 mandamentos, ao qual Deus a criou, e deixou para que servisse de instruções para nós seres humanos, para nos conduzir. Então, através dele, nós temos orientações. Todos nós, seres humanos, buscamos orientação em alguma coisa, buscamos instruções em alguma coisa. Cada um vive de acordo, com o que ele acha que serve de base para ele, que serve como meio de condução para ele. Inclusive dentro das religiões. Cada um seguindo a sua, ouvindo as instruções dos seus ensinamentos, e isso é uma base, é uma forma de conduzir a nossa vida no dia a dia. Então, o texto, dando continuidade ao nosso texto, vamos lá para a leitura do próximo parágrafo, que diz o seguinte: gente é sempre mais imprevisível, porque, entre outras coisas, tem vontade própria. Mas todas as religiões, de certa forma, produzem algo parecido como um manual de instruções do fabricante, para o ser humano e a vida social não se estragarem. Cada religião entende o seu jeito, o que seria o melhor para a pessoa e a comunidade. Levando isso em conta, podemos ver as leis religiosas como regras propostas para que as pessoas criem felicidade, cumpram direito sua missão neste mundo e realizem o máximo com o potencial que tem. Quem procura Deus, no fundo, está procurando saber como é que se deve viver para que a vida produza o melhor benefício possível. Se a vida fosse um aparelho elétrico, poderíamos dizer: procurar Deus, consultar o fabricante para saber como usar o produto. Certo? No exemplo no início da aula, eu falei dos elétrons, que nós, ao comprarmos para utilizarmos, nós vamos recorrer ao seu manual para saber como usar. Nós, seres humanos, como eu já falei e também acabamos de ler no texto, ele fala que nós, cada um ser entende ao seu jeito o que seria o melhor para si e para a sua comunidade, para a sua família, para quem convive ao seu redor. Então, levando em consideração a essas instruções, cabe-se a cada um realmente a ter algo a seguir, ter algo como espelho, como instrução, como guia, Porque todo ser humano, ele necessita, na verdade, dessa parte, Então, ele coloca muito a religião como algo que te orienta, que te ajuda, que te conduz. E nessa parte é bem interessante, porque realmente
Deus, ele é o centro, né, de tudo. Ele é o centro das nossas vidas, então ele é a nossa base. Ele é quem nos conduz, ele é quem nos orienta. E dessa forma, fazendo, nós estamos também cumprindo, né, com o que diz lá os 10 mandamentos. Que não teria instrução melhor para um ser humano seguir na verdade. Lá nós encontramos tudo o que nós necessitamos para uma boa convivência, para o respeito, para uma convivência em família, em comunidade, enfim, uma vida em sociedade, sabendo lidar com todas as diferenças, com todas as dificuldades. No próximo texto, no próximo parágrafo, aliás, ele diz o seguinte: na tradição de judeus e cristãos, os 10 mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai como lei da aliança feita com Deus são as principais orientações do Criador para a vida funcionar como deve. Olha só, se seguirmos a risca, que nós sabemos que o ser humano ele é falho, né? Nem sempre nós conseguimos realmente estar fazendo, obedecendo, seguindo 100%, mas pelo menos quando nos esforçamos para fazer uma boa parte, nós já sabemos que vai surtir um certo efeito nas nossas vidas. Então, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele traz realmente consigo essas orientações essa dada pelo Criador. Então, quando ele desce dali, que expõe esses 10 mandamentos às pessoas que ali estão, ele está dizendo que sigam essas instruções, né? Vocês seguindo essas instruções, vocês terão ou farão tudo de melhor. Então, continuando. Se você for conferir na Bíblia em Êxodo 20, Deuteronômio 5, vai encontrar um texto mais comprido do que a lista, resumindo bastante divulgada, adotada no ensino católico. Esse resumo foi elaborado no século VI. Para facilitar a memorização, ele não pretende substituir nem alterar a Bíblia, é apenas um jeito mais fácil de reter o essencial consagrado pelo uso durante os séculos. Mandamentos religiosos e orientações de mestres de espiritualidade de várias tradições têm como objetivo final ajudar a viver bem, mostrar um caminho para as pessoas serem mais felizes. Muita gente não percebe bem isso porque fica impressionada com a lista de normas que parece estar dizendo só o que a pessoa não pode fazer. Bem, ele se refere às doutrinas, que nós sabemos que cada religião, gente, tem as suas, certo? Então, dentro de cada doutrina, nós observamos, dentro de cada religião que possui as suas doutrinas, nós observamos que elas são diferentes. Algumas coisas são permissivas, outras não. Mas isso faz parte de quê? Faz parte da doutrina. E quem está ali para obedecer. A palavra diz que se não for para obedecer, é melhor que não esteja. Então, todas as pessoas que seguem, né, que têm sua religião, dentro dela tem a sua doutrina e ela serve como instrução, orientação para você no seu dia a dia. Então, cada um de seus membros acata essa doutrina e procura vivê-la no seu dia a dia, ok? Mais embaixo diz o seguinte: começar com um não é a forma mais simples de indicar um limite. É dizer, daqui não se deve passar. O limite é a garantia de uma liberdade maior. O sinal vermelho no trânsito, por exemplo, obriga o carro a parar. Se não houver sinais, a confusão será tão que nenhum carro vai conseguir andar. Podemos tentar ver os conhecidos 10 mandamentos, pensando no mal que eles
querem evitar e na felicidade que pretendem produzir. Nós sabemos que nossas vidas, elas também têm limites. Todos nós somos limitados. Nós sabemos e reconhecemos até onde nós podemos ir. Isso significa que nem tudo que a gente quer, a gente pode, certo? E ele dá esse exemplo para a gente como um sinal vermelho, né? Que se você tentar atravessar, vai criar confusão, que ninguém vai conseguir andar, ninguém vai conseguir sair do lugar. Então, quando nós ultrapassamos nossos limites, acontecem coisas que realmente não deveriam, né? Então, é preciso a gente pensar bem antes, analisar bem o que você está fazendo e até onde você quer chegar, sabendo que nós temos a questão do limite, né? O ser humano, ele tem limites. Então, mais embaixo ele mostra, né, como podemos tentar ver os conhecimentos dos 10 mandamentos pensando no mal que eles querem evitar e na felicidade que pretendem produzir. Como vocês podem observar na foto, nós temos 3 colunas, se tratando dos 10 mandamentos. Na primeira coluna, o nome e mandamento. Na segunda coluna, quer impedir. E na terceira coluna, deseja produzir. Vou ler só alguns para a gente entender melhor o que eles querem dizer em relação a essas colunas, certo? Então, na primeira coluna, mandamento, nós temos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Na coluna do meio, quer impedir. O que ele quer impedir? A dominação do ser humano por forças que não lhe trazem benefícios. Então, quando nós abandonamos a Deus, né, deixamos de amar a Deus e procuramos amar outras coisas, nós vamos ver que elas não vão trazer nenhum benefício para nós. Então, ele quer dizer o quê? Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é sobre todas. Não tem nada antes, né? É sobre todas. E a terceira coluna, deseja produzir. Pessoas que se sentem amadas pelo Criador têm um projeto positivo de vida. Olha só, né? A terceira coluna, ela já diz que as pessoas que se sentem amadas pelo Criador têm um projeto positivo de vida. E assim, nós vamos observar que vai do primeiro mandamento até o 10º. O que diz? Vamos lá no mandamento honrar pai e mãe, por exemplo. Então, na coluna do meio, quer impedir abandono dos idosos, caos social por ausência de justa autoridade. Honrar pai e mãe, amar pai e mãe. Isso significa que nós não podemos nunca abandoná-los. Então, na terceira coluna, deseja produzir laços de respeito e gratidão na família, autoridade a serviço do bem de todos, respeito às leis que favorecem o convívio e a cidadania. Quando nós amamos, quando nós honramos, protegemos, nós criamos o respeito, laços, né? Laços de respeito, gratidão. E isso está relacionado ao mandamento, né? Honrar pai e mãe. E assim por diante nós vamos ver todos eles, o que eles querem dizer, né? O que Deus quer impedir e o que Ele quer nos dar, na medida em que nós formos obedecendo a esses 10 mandamentos, ou formos seguindo essas instruções, ok? Dê uma olhada na terceira coluna, imagine como ficaria a vida se tudo isso fosse conseguido. Olha só, na terceira coluna você dê uma olhadinha em todos eles, observando se tudo isso a gente conseguisse. São coisas boas, maravilhosas, que nos edifica,
a cada dia, se realmente se nós procurarmos sempre estar aptos a obedecer, sempre a seguir essas instruções. Na Bíblia, depois de apresentar a lei de Deus, o livro de Deuteronômio expõe o objetivo que está por trás desses regulamentos. Então, veja só: olhe que hoje pondo diante de ti a vida como um bem e a morte como um mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Aqui são escolhas, né? Ele fala das nossas escolhas. Ele bota 2 caminhos para que você possa escolher. Então escolhe, né, hoje, viver o bem, para que seja realmente abençoados, vamos dizer, né? Claro. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que é a vida que vale a pena, em tudo de bom que ela pode fazer. É uma consequência natural de seguir as leis de Deus. E não é porque Deus castiga quem fizer diferente, mas porque são boas leis, destinadas a criar uma convivência melhor e corresponde às necessidades do ser humano. Muitas das vezes nós fazemos algo de errado, né, e colocamos logo a culpa em Deus, que Ele castigou. Não é. Nós acabamos de ver que Ele não castiga. Nós fazemos escolhas e quando nós optamos por alguma coisa que no futuro ela não vai nos trazer nada de bom, com certeza vai vir as consequências. Então a gente acaba levando para o outro lado, que Ele castiga. Não, Ele deixou você fazer a sua escolha. Se era boa para você, se era ruim para você, isso você ia descobrir, mas que a escolha ela só pertencia a você. Certo, meus amados? Então, nós temos aqui, mais embaixo, o último parágrafo: a lei é de Deus. O amor ao próximo deve ser igual ao que cada um tem por si mesmo. O bem viver, portanto, se resumirá em 3 focos de um mesmo amor: amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Quem amar assim estará equipado para não invejar ninguém, para ser honesto, para respeitar as pessoas e a natureza, para se sentir mais forte e não perder o rumo da vida. Desse jeito, a busca de ser feliz, se não é um dos mandamentos, é um bom motivo pelo qual todos eles foram propostos à humanidade. Olha só, nós observamos que os 10 mandamentos, aqui nesse parágrafo onde a gente leu, ele se resume em um. Por que ele se resume em um? Porque praticando esse, amar o teu próximo como a ti mesmo, nós não seremos capazes de cometer outras coisas que venham a prejudicar o nosso próximo. Quando diz que você amar o seu próximo como a ti mesmo, então não vai ter roubo, então não vai ter morte, né? Não matarás, como diz o próximo. Então tudo vai se resumir ali. É por isso que diz que os 10 mandamentos, eles resumem em um. Praticando esse, não tem como você fazer errado, né, nos demais. Ok, meus queridos? Então, esse tema de hoje, ele serve para a gente como uma lição que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de orientação. Às vezes, nós precisamos de um conselho, de uma instrução de alguém. Tem uma parábola bem interessante que é chamada a sopa de pedras, que é onde o homem chega com um único ingrediente, que é a pedra, e ele começa a dizer dali, né, daquela sopa, que ficaria boa se tivesse isso ou aquilo. E nós observamos que todo mundo que ali estava chega trazendo o ingrediente o qual ele falou. E dali termina que a sopa ela vai ficar muito gostosa e ser servida no final. Ao invés dessa sopa, né, como exemplo, nós podemos também acrescentar como instrução de vida, como instruções a serem seguidas nessa sopa, ingredientes para uma sopa onde nós podemos pensar em cada um trazendo de si, de acordo com sua personalidade, ingredientes para uma boa convivência. E esses ingredientes para uma boa convivência nós precisamos muito nos dias de hoje, né, no nosso meio. A tolerância, o amor a si mesmo, o amor ao próximo,
Tudo isso são ingredientes que nós poderíamos estar acrescentando, né? Como exemplo em relação a essa sopa. Então, muitas das vezes, quando nós nos juntamos, quando nós compartilhamos, quando nós pedimos ajuda de alguém, quando nos juntamos realmente para dividir e compartilhar, nós colhemos frutos. E acaba sendo que esse momento, ele acaba sendo um momento de aprendizado, um convívio, né, legal, de onde você tira conhecimento, de onde você compartilha conhecimento com todos aqueles que estão ao seu redor. Ok, meus queridos? Então, a nossa aula, ela finaliza por aqui. A nossa atividade eu vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo. O que será de atividade? Tudo bem? Até a nossa próxima aula.